Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge, caríssimos fiéis, esse domingo da 70ª, 70 dias, que já começa a contagem para nos prepararmos para a Páscoa, compreendendo que a Páscoa é o centro de toda a vida litúrgica, de toda a vida cristã, está ligado diretamente à misericórdia de nosso Senhor, a Santíssima Eucaristia. Nos ajuda a compreender a importância de nos prepararmos bem para esse período que está se aproximando, que será a Quaresma. Quando ouvíamos esse texto do Evangelho, que nosso Senhor conta esta parábola, é claro que nosso Senhor está dizendo uma lição também àquele povo todo que estava escutando, para que compreendessem a importância de cumprir com fidelidade o chamado à vinha do Senhor. O pai de família é Deus mesmo. A vinha é a sua igreja. E assim, desde o início, desde os primórdios da criação, o Senhor vem chamando os seus servos a trabalharem em sua vinha. Por isso também que a explicação que nosso Senhor quer nos ensinar é que a igreja é a sua primeira de todas as criaturas. É aquilo que primeiramente Ele pensou, para que tudo pudesse ser criado. E assim, desde os patriarcas até os nossos dias, o Senhor vem chamando, mas de forma especial vai colocando cada um no seu tempo para a edificação desta vinha. Por isso São Paulo dizia que os pais, os antepassados, os hebreus, foram batizados, porque Cristo os acompanhava, e todos estavam trabalhando para a própria vinha do Senhor. E é óbvio que para o início de uma vinha, de uma parreira, de várias parreiras, é preciso que comece seu trabalho, que se plante, que se cuide, que se desenvolva, até o tempo em que possa dar o fruto, e depois de dado o fruto, possa se fabricar o vinho. E naquele tempo em que o Senhor chegou, estava pronto para a fabricação do vinho. Por isso que nosso Senhor também chamava os últimos, e vamos colocar esses últimos também como todos nós. Os primeiros são os antepassados hebreus. E assim, todos nós, diante de Deus, receberemos a mesma recompensa. E uma outra forma também de compreender esta parábola é que, semelhante modo, para a construção da vinha, como a igreja do Senhor continua sendo edificada no tempo, cada um de nós temos essa responsabilidade, somos chamados para trabalhar na vinha do Senhor. Cada um foi chamado ao seu tempo próprio. É óbvio que quando entramos nesta vinha, é o dia especial do nosso batismo. Entramos na igreja. Uma vez batizados, fazemos parte desta vinha do Senhor. Mas é óbvio que a consciência da responsabilidade de construir essa vinha, trabalhar para edificar esta vinha, vai ser com o tempo. Alguns são chamados bastante jovens, até alguns ainda crianças. Outros são chamados na adolescência, na sua juventude, na vida adulta, e alguns já com os seus cabelos brancos começam a perceber que o Senhor chama para trabalhar em sua vinha.
Nenhum de nós não somos chamados a trabalhar na vinha, todos somos chamados. Por isso a importância de responder a nosso Senhor conforme o seu chamado. Sem um desespero no coração, porque uma vez que vamos edificando a vinha do Senhor, construindo a sua vinha, trabalhando nela, nós vamos receber o prêmio da vida eterna. Por isso que no fim do trabalho, quer dizer, no fim dos tempos, no fim de tudo, Deus nos dará o presente que Ele quis dar para todos aqueles que edificaram, trabalharam na sua vinha. O Senhor arremata dizendo: e muitos são chamados e pouco os escolhidos. Que de fato, esse muitos significam aqueles todos que foram batizados. Todos os membros da Igreja Católica são chamados a trabalhar na Igreja Católica, na vinha do Senhor. Mas, no entanto, misteriosamente, alguns não conseguem corresponder a esse chamado. Por isso, muitos são chamados e pouco os escolhidos. Está aqui a responsabilidade nossa de responder, para que possamos, de fato, transformar e fazer que essa vinha continue funcionando. Nós temos sempre essa tristeza no coração, porque muitas vezes sentimos a igreja está em crise, está tudo muito complicado e muito problemático. Em partes a culpa também é nossa, que nós precisamos trabalhar na vinha do Senhor. Quando significa chamar para o trabalho da vinha, não é só o trabalho da evangelização, obviamente que faz parte, que cada um também é chamado na vinha a fazer alguma coisa de forma especial. Nem todos vão fazer a mesma coisa. Mas ser parte desta vinha, ser parte da igreja, significa especialmente manter esse estado de santidade, esse estado de graça santificante, que é extremamente importante para o bom funcionamento da vinha. Caríssimos, esta é a nossa identidade, a graça santificante. Uma vez que vivemos em graça santificante, a igreja está sendo edificada. Uma vez que vivemos este amor com nosso Senhor total, vivemos a santidade no dia a dia, estamos trabalhando na vinha do Senhor, somos operários. E é importante corresponder durante a nossa existência a esse momento tão especial. Como somos esses últimos chamados, temos pouco tempo. Por isso é importante cuidar do nosso coração. Esse tempo da 70ª é um tempo que nos ajuda a compreender a necessidade de preparar o coração. Agora é um tempo de se pensar um pouquinho mais, de fazer exames de consciências, de olhar toda a nossa estrutura da vida e como é que nós estamos vivendo esse trabalhar na vinha do Senhor. É um tempo de raciocinar sobre os nossos vícios, sobre o tempo perdido, sobre como nós estamos administrando o nosso trabalho aqui na terra, a nossa existência, a nossa união com Deus, para que pouco a pouco possamos chegar ao tempo da Quaresma e praticar as penitências necessárias, buscar a conversão sincera e viver profundamente esta misericórdia do Senhor. Que a Santíssima Virgem Mãe nos ajude, ela que viveu totalmente para seu Filho, nos ajude com a sua presença materna, a sua intercessão bondosa, a cada vez mais preparar o nosso coração para irmos ao encontro do Senhor aqui na terra, na sua igreja, edificar a sua igreja e um dia estarmos completamente
absortos na bondade do seu amor infinito. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.